Graça e paz, povo. Tô esperando a turminha chegar, mas já vou. A Lu já tá aqui, eu já vou aceitar a Lu. Sejam bem-vindos, gente. Vou dando um legalzinho aí. Oi, Paz! paz! Boa noite. Boa Ai, que noite! linda! Esse sorriso é perfeito, meu Deus, que mulher Ai, de sorriso lindo. mulher, e o sorriso agora só aparece assim em live, né? Porque a gente vai pra igreja tem que estar de máscara, né? Aí eu fico rindo pro Não povo é? e ninguém vê. Eu disse na igreja que a gente tem que sorrir agora com o olho, Pois tipo, é, o olho ficando fechadinho significa que a pessoa tá sorrindo, assim que mesmo. tá complicado. Tá muito complicado esse tempo. Demais, demais. Então, a gente tá hoje, para quem tá chegando aí, sejam muito bem-vindos. A gente vai ter uma noite abençoada, onde a gente vai aprender algumas coisas muito importantes. Amém. E assim, essa é uma live específica para jovens, mas todos vocês, eu já falei que são de 0 a 100 anos, estejam convidados para estar nessa live. Meu pastor acabou de Ô, entrar, glória. pastor Alexandre Marques. Então, pastor, graça e paz, o senhor é muito bem-vindo, como sempre, me apoiando. E aí, Lu, posso chamar de Lu, né? Pode sim, com certeza. A gente, a gente teve a gente teve no mês de julho, esse mês todinho de junho, como a gente não estava podendo, que a gente voltou essa semana também aos cultos presenciais aqui em Petrolândia, esses dias que a gente fez o segundo culto presencial ontem. Mas enfim, como a gente não estava podendo se encontrar, a gente fez uma série de lives e a gente finaliza para os jovens com você. Ai, Então é uma Deus, alegria que honra. imensa ter você aqui hoje. E aí a gente pensou muito esse tempo que as pessoas iam ver um certo esfriamento na igreja por cerca de vários fatores. E Uhum. aí eu pensei, por que não a gente está falando sobre a gente estar conectado com o céu nesse tempo? Porque Importa não é o lugar que define a nossa conexão. isso. Somos nós mesmos que escolhemos estar ou não conectados. E aí, como eu já lhe vi uma vez ministrando lá em Paulo Afonso, eu achei poderoso. Eu Ah, disse, por que não ser ela? E aí, colou de você estar disponível. E que isso, graças a bênção ter Deus. você hoje aqui. Amém, amém, amém. Então, gente, vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. Tem um aviãozinho aí do lado, vocês podem ir convidando jovens, pessoas não tão jovens assim mais, porque, tipo, eu me sinto a mais jovem dessa Eu, live hoje 15 aqui. anos. Então, assim, vai convidando, porque vai ser um bate-papo muito poderoso, onde a gente vai estar aprendendo ou reaprendendo, lembrando coisas que nos conectam com Deus. Amém. E só para a gente já dar início, né, para honrar aqueles que chegaram cedo nessa live, Pontuais, aleluia. eu queria que você, pontuais, isso mesmo, olha, os verbianos, eles são pontuais, Sim. sabe? Então, assim, gente, a gente vai ter algumas perguntas que já foram pré-definidas, mas a gente vai estar levando em forma de bate-papo. E no finalzinho, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai estar abrindo para alguma pergunta, amém? Amém. Então vamos primeiro para a pergunta que não quer calar. O que é estar conectado com o céu? Aleluia. Então, antes de responder tua pergunta, Eveline, deixa eu só dar um oi muito especial para uma pessoa que eu vi que entrou aqui, que é Janaína. Janaína é uma missionária do nosso ministério e junto com o esposo dela, Eita Marlon, glória. eles estão pastoreando uma igreja Verbo da Vida que é bem novinha, um bebê, lá em Leiria, em Portugal. Leiria fica ali no meio do caminho entre Porto e Lisboa, e aí tem essa cidade e eles estão lá, né, começando essa obra lá, e eu queria ver que a Jana tá aqui. Então, oi, Jana. E boa noite para todo mundo que tá Seja chegando. Seja bem-vinda. bem-vinda. E boa noite para todo mundo que tá chegando. Então, o que é estar conectado com o céu? Assim que a Eveline falou comigo sobre esse tema, eu já lembrei de cara de um dos versículos que mais tem estado no meu coração nos últimos dias. Na verdade, são dois versículos que estão lá em Colossenses, no capítulo 3. Eu vou ler ele em algumas versões para poder chegar onde eu quero chegar. Colossenses 3, 1 e 2 diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto.
onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, essa é a primeira versão que eu quero ler. E antes de continuar lendo outras versões desse texto, eu queria só lembrar que a Bíblia diz lá em Efésios que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, Amém. muito acima de todo principado, de toda potestade, de todo mal, de toda doença, pobreza, miséria, coronavírus, isolamento e tudo mais. Então a Amém. Bíblia já diz que o nosso lugar é assentados junto com Cristo, à direita de Deus, em regiões celestiais. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para entender o que é estar conectado com o céu é entender que o céu é a nossa casa. O céu é o Amém. nosso lugar. É o nosso lugar de direito, é o Isso nosso mesmo. lugar de herança, é o lugar que Jesus conquistou para nós. E aqui nesse texto de Colossenses fala que a gente tem que pensar nas coisas do alto. E aí tem uma outra versão desse texto que eu amo. Essa versão, infelizmente, só tem em inglês, mas eu vou traduzir aqui para vocês, que é a versão do The Passion Translation, que diz assim: a ressurreição de Cristo também é a sua ressurreição. E é por isso que nós precisamos ansiar pelas coisas do alto, porque é lá que Cristo está sentado, entronizado, no lugar de todo poder, toda honra e toda autoridade. Oh, aleluia! E aí ele diz, então, Aleluia. sim, celebre em todos os tesouros do ambiente celestial e, essa parte é importantíssima, os seus pensamentos com as realidades celestiais e não com as distrações do ambiente natural. Então, estar conectado com os céus, primeiramente, é a gente entender que o céu é o nosso lugar, que o céu é a nossa Amém. casa, que o céu é onde a gente vai estar para sempre. Nós estamos aqui na Terra hoje, nós estamos vivendo aqui na Terra, nós estamos vivendo um período bem conturbado, né? Quem imaginava que Isso. 2020 ia ser desse jeito que está sendo, né? A gente não imaginava, mas a nossa realidade é que essa situação toda que a gente está vivendo, tudo isso que a gente está vendo agora, essa não é a nossa realidade final. A nossa realidade Isso. final e verdadeira é a realidade de que estamos conectados com o céu, porque esse é o nosso lugar, foi isso que Amém. Jesus conquistou para nós, e muito mais do que apenas pensar no céu como algo muito distante. Um dia, quando eu morrer, eu vou morar no céu. Ou um dia, quando Jesus voltar, eu vou subir e vou para o céu, ficar lá com Deus e com os anjos cantando Santo, Santo, Santo. A gente precisa entender que o céu habita dentro de nós, que esse ambiente da Isso. presença de Deus, ele está dentro de nós. Então, estar conectado com o céu nada mais é do que a gente entender a presença de Deus, toda a glória, todo o poder, toda a honra, toda a autoridade habitando dentro de nós e termos a consciência disso todos os dias da nossa vida. Amém. Amém. E a gente, essa tarde eu teria um tempinho para ver a questão de conexão mesmo, assim. O jovem é tão interligado em negócio de Sim. internet, né, de rede social, das mídias, e eu vendo uma definição no português mesmo, né? Não é nem falando de algo celestial, é no português mesmo. Que estar conectado é o mesmo que estar ligado. E que maravilha você falar isso, porque quando a gente está conectado com o céu, a gente está ligado com Sim. Deus, com aquele que Deus tem pra gente. E falando de conexão, né? Porque está conectado e conexão, eu vi uma definição maravilhosa sobre conexão, diz que é uma ligação para que a comunicação seja estabelecida e que ocorra transferência de dados ou informações. Ou seja, aquilo que Deus tem para a gente só vai saber, a gente só vai entender se a gente tiver conectado com o Senhor, Uhum. né? É uma questão de. Eu vejo essa questão de conexão o mesmo que intimidade. A Sim. gente tem que estar interligado, tem que estar conectado de forma a entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Isso. Lembrei até de um E aí, quando a aqui. gente fala, Pode, continua. fala, Depois eu falo. não, pode Ô, falar. mulher, vai. Continua o que você tá falando. Fecha o pensamento, mulher, para poder eu continuar. Não, pode falar. Tá. Eu lembrei de um outro texto também que eu amo muito. Eu acho que foi o que eu ministrei até em Paulo Afonso. Não lembro, porque eu ministro esse texto em muitos lugares, porque eu sou apaixonada. Que é o texto lá de Filipenses. Quando Paulo ele fala que ele conta todo o currículo dele, né, lá em Filipenses 3, e depois ele diz: eu considerei todas essas coisas como perda pelo
fato, né, de poder ganhar a Cristo. E a versão desse texto da Bíblia Amplificada, ele diz: eu contei tudo como perda, comparado com o privilégio, com o fato de que eu tenho privilégio, a preciosidade, a dignidade, a vantagem de conhecer a Cristo, meu Senhor, e de me tornar progressivamente, mas intimamente ligado a Ele. Então, Paulo, quando ele fala isso, e esse texto não amplificado eu acho maravilhoso, porque ele mostra que a intimidade é algo que é progressivo. Né? A gente se converte Isso. e no dia que a gente se converte, o coração já fica batendo mais acelerado, a gente fica feliz, a gente sabe que alguma coisa aconteceu dentro da gente não entende direito, mas sabe que alguma coisa aconteceu. E a partir do momento que a gente começa a ter uma caminhada com Deus, a gente vai, né, aos poucos. No começo a gente não entende. Quem tá aqui já tem mais um tempo, né, com o Senhor, sabe, né, que tem coisas que a gente entende hoje que há anos atrás a gente não entendia. Eu fiz uma Verdade. aliança com Deus, né? Eu frequentava a igreja desde pequena com a vizinha minha, mas eu resolvi fazer uma aliança com Deus, me firmar nessa aliança. Eu tinha 14 anos de idade, então fazem 16 anos. E coisas que eu sei hoje, que eu adquiri hoje, de maturidade, né, dessa jornada com Deus, são muito diferentes de coisas que eu tinha 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Mas por quê? Porque eu tenho vivido uma vida de conhecer a Deus cada vez mais, né? Entender esse privilégio que a gente tem de ser mais intimamente ligado com Ele, né? De uma maneira progressiva. Então, assim, tipo, vou dar um exemplo que eu acho que todo mundo vai entender bem fácil, né? Pensa um casal casado, né? Marido e esposa. Eu não sou casada ainda, mas eu observo, né? As pessoas por aí. E Somos aí, duas. a gente observa. E aí, quando a gente vê, né, por exemplo, né, a gente que trabalha com jovem, né, Eveline, adolescente na igreja, a gente começa a perceber quando o menino e a menina começam a dar uma olhadinha diferente pro outro. Aquela coisa, a gente já percebe, né? E aí, depois que eles começam a conversar, né, vai conversando, já fica sabendo um pouco mais de coisas, né? E aí depois começa a namorar, então já é um outro nível de intimidade. Você já vai na casa do outro, já janta com a família, já participa das festas de família, é um Isso. outro nível de intimidade. Aí chega o outro nível de intimidade ainda, casou. Quando casa, né? Aí é que é intimidade total, né? Porque divide a mesma casa, o mesmo quarto, a mesma vida, as contas, é tudo junto. Então, é uma coisa progressiva. Você vai aumentando. E o nosso Uhum. relacionamento com Deus é da mesma forma. No começo, a gente fica assim, eu não tô Isso. entendendo nada. Me ajuda. E a partir do momento que a gente vai, né, se aprofundando no relacionamento com Deus, ficando mais íntimo, a gente vai entendendo mais as coisas de Deus, né? No começo a gente fica, Deus fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, quando a gente não tem ainda treinado o espírito, né, para o testemunho interior. Mas aí depois de um momento quando a gente já está mais íntimo de Deus, só aquela impressão no espírito a gente já percebe, opa, aqui não. Né? Mas isso é uma coisa que é gerada com o tempo, isso é uma coisa que é gerada diariamente. Como você falou de conexão, e a gente está muito conectado, né? Hoje em dia, principalmente nesse período, né? E graças a Deus pela internet, porque é ela que proporciona a gente estar tendo esse tempo aqui agora, né? Mas quem já tentou baixar alguma coisa, né? Baixar algum vídeo, baixar alguma imagem da internet com a sua conexão caindo, com a conexão falhando, né? Você É fica a minha ou ali. é a tua? Oi? Não, eu tô comentando. Tá um pouquinho, mas tá um pouquinho travando. Será que é a minha ou é a tua? Não sei. Eu tô balançando aqui. Agora melhorou. Ah, então eu acho que foi. Voltou. Fui falar da conexão caindo, a conexão caiu. E aí, às vezes, a gente tenta baixar. Até, por exemplo, esse exemplo agora mesmo da live, né? Quando começa você começa a ficar travando. Por quê? Porque é uma conexão que não tá bem firmada, né? Choveu, pronto, Isso. acabou. O negócio já começa a ficar diferente. Mas a gente, né? A gente precisa entender que a parte de Deus, eu garanto para você que o provedor da conexão celestial, que é Deus, da parte dele tá tudo certo. Se alguma coisa não tá dando certo na Isso. conexão, é alguma coisa que não tá dando certo com a gente tem que ligar e É o melhorar nosso e roteador que tá é o ruim. Tem que roteador trocar tá esse ruim. roteador. Exatamente. Então a gente precisa realmente entender essas coisas e a preciosidade do que é essa intimidade com Deus. Talvez você hoje esteja aí, você não entenda muito, mas vai
se aprofundando, vai cada dia, Senhor, ensina, me ajuda, eu quero entender, eu quero melhorar, eu quero aprender, e eu garanto para você que Deus vai te ajudar, porque o maior Amém. interessado na nossa conexão com Ele é Ele mesmo. Amém. Amém. E já que a gente já entende, né, o que é essa conexão com o céu, como a gente pode tá, como podemos nos conectar com o céu? Quais as formas que a gente tem para estar conectado com o céu? Então, parece, minha gente, que o que eu vou dizer aqui para vocês é receita de bolo. Talvez você fique assim, já ouvi isso, de novo isso, mas não tem outro jeito. Oração e principalmente oração em outras línguas. Amém. Por que, Luciana? Por que a oração é importante? Porque a oração é vital. Oração é conversa. Orar é falar com Deus. Orar é conversar com Deus. E uma coisa importante sobre isso de oração é que é conversa, não é monólogo. Não é um podcast. Quem já ouviu podcast sabe que você escuta uma hora a pessoa falando de um assunto só. Não é podcast, não é áudio de WhatsApp, entendeu? É conversa, é ligação, é conexão. Então, quando você está numa ligação, você fala e a outra pessoa fala também, né? E muitas vezes o que acontece Isso. é que a gente vai orar e a gente, né? Lista de coisas para resolver. E aí a gente chega para orar e começa, né? Senhor, isso, aquilo, isso. E a gente lança todas as coisas diante de Deus. E depois a gente fecha a porta e vai embora. Mas não é assim. Isso. A gente precisa entender que é conversa. Então a gente vai falar com Deus e a gente precisa dar o tempo para ouvir Deus falar com a gente. Mas às vezes eu fico imaginando Deus, eu acho que Deus ali no trono, né? A gente chega com a listinha da gente de coisa que a gente quer pedir, que a gente quer perguntar, que a gente quer questionar, que a gente quer agradecer também. E depois a gente vai embora e Deus fica lá no trono dizendo: posso nem responder, rapaz. Como é que eu ajudo esse meu filho, essa minha filha? Então a gente precisa entender que oração é conversa e Deus ele está disposto a falar. Então, orar, falar com Deus e entender que Deus nos ouve, né? Porque às vezes a gente aprendeu por muito tempo, né? E eu já tô na igreja há muitos anos, né? Uns 16 anos mais ou menos. Mas antes de me converter e de entregar mesmo a minha vida para Jesus, eu ia para uma outra igreja, frequentava. Eu ia. Quem nunca, né? Ficou indo pra igreja por ir. E eu ia pra igreja e, minha gente, o culto de oração era a coisa mais chata que existia na história. Deixa eu contar, que isso é engraçado. Ficava as 3 fileiras da igreja de banco. E aí sentava todo mundo. E aí o pastor perguntava que primeira fileira. Aí a pessoa levantava e todo mundo que tivesse algum pedido de oração levantava, fazia pedido de oração. Aí chamava um outro irmão, orava por esse pedido de oração. Minha gente, obviamente que a gente ficava, né? Aquele sono que dava. E a gente aprendeu que orar é uma coisa chata. A gente aprende isso quando a gente é jovem, que a gente tá falando, ninguém tá ouvindo, mas isso não é verdade. Orar é uma das coisas mais divertidas que existe. Isso. Porque orar é falar com Deus. Então, imagina, o Criador do universo, o Rei de todas as coisas, o governo sobre tudo, aquele que nos criou, nos formou, que tem planos para nós, que sabe o fim antes do começo começar. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele para ter uma audiência exclusiva com a gente. E outra coisa importante, esse negócio de, vou orar de madrugada porque a fila é menor. Meu querido, quando é madrugada aqui, é dia no Japão, que é cheio de gente também. E na China, e na Índia. Luciana, mas na China e na Índia não tem crente, mas tem crente. Então, esse negócio não existe. O que pode existir é que, como você está fazendo um sacrifício, aleluia, sacrificando seu sono, né? Você fica mais sensível, talvez. Mas não que Deus vai ouvir melhor se você orar de madrugada. E aí, uma coisa que é importante, que eu gosto muito de falar, é que a gente precisa incluir Deus no nosso dia. Algumas pessoas já me perguntaram, por exemplo, como é a minha vida de oração. Luciana, como é que você faz? Como é a sua vida de oração?
né? Você separa um tempo, você ora 3 horas por dia, você ora 2 horas por dia, você isso, você aquilo. Tem dia que sim. Tem dia que eu tempo, minha gente, de trancar no quarto e ficar e orar o dia inteiro e louvar e fazer acontecer. Mas tem dia que não dá. E aí, no dia que não dá, a gente vai ficar o quê? Se condenando? Isso. Não dá pra gente se condenar. Agora, uma coisa que eu aprendi com o Senhor foi a incluir Deus no meu dia a dia. Então, eu não tenho um. Não separo todos os dias aquele momento que eu digo agora é a hora de orar. Não, eu oro o dia todo. Eu acordo de manhã, Senhor, muito obrigada por esse dia, porque eu acordei, porque eu tô viva. Eu tô lavando prato, eu tô orando. Eu tô varrendo a casa, eu boto louvor e começo a louvar a Deus. E tem uma hora que eu fico parecendo uma doida. Meu vizinho ainda bem que não vê. Porque tem hora que o louvor tá pegando e eu começo a pular dentro da sala e dar umas carreirinhas, sabe? Então, a gente precisa incluir Sei bem o que é Deus. isso. Pois é. Então, tô dirigindo, eu tô orando. A gente precisa aprender a incluir Deus no nosso dia. Não querer Isso. que Deus apenas abençoe aquilo que a gente quer que ele abençoe. A gente precisa aprender que a intimidade, ela parte de um relacionamento. Como eu falei da questão lá do casal, né? Tem coisas que o marido e a É. mulher sabem um do outro que na época do namoro eles não sabiam. A cor preferida, a comida preferida, né? E isso só vai Isso. acontecendo porque a gente vai conversando. E com Deus é a mesma coisa. Deus quer compartilhar segredos do céu, segredos com a gente, sobre os planos dele para nós, sobre tantas coisas, mas a gente precisa ter intimidade com ele. E aí eu não nem falei disso, mas só para afirmar mais uma vez é a importância da oração em outras línguas. Nós precisamos orar em outras línguas. Porque, Luciana, mas quando você está dizendo que é para eu falar com Deus, eu falar as coisas para Deus, esperar Deus ouvir. Mas quando eu falo em línguas, a Bíblia diz, aleluia, que a minha mente fica infrutífera. A sua mente não entende, mas o seu espírito ora de fato. É isso que a Bíblia diz. E quando Amém. a gente ora em outras. Voltou? Oi, gente, vocês estão me Travou. ouvindo? Deu uma travada, mas voltou. Agora estamos. Como diz Saulo Stan, é o Exu da live. Volta a Agora conexão da sim. live. Tô fazendo a dancinha aqui para dar certo. Pronto. A Então, o que gente é que eu tava inventou de falar de falando? conexão e essa conexão Não hoje pode. tá assim, minha Menino, gente. rapaz, pra gente ver que a conexão com Deus, aleluia, ela não falha nunca. A conexão da internet falha, mas a conexão com Deus não falha nunca. É, Verdade. e o que é que eu tava falando, minha gente? Agora eu fiquei nada e me perdi aqui. Me acha, alguém que tá Da vendo aí? oração em línguas. Sim, da oração em línguas. Então, a nossa mente fica infrutífera, mas o nosso espírito ora de fato. E a gente começa. O nosso espírito, quando a gente ora em línguas, a Bíblia diz que ele é edificado. Então, ele fica mais forte. E os nossos ouvidos espirituais, eles ficam mais abertos e mais atentos para entender aquilo que Deus quer falar. Então, muitas vezes a gente está querendo lidar com coisas espirituais de uma maneira natural, mas a gente precisa lidar com coisas espirituais e a nossa vida, tudo sobre nós é espiritual. Pera aí, Luciana. Tudo, como assim tudo? Amém. Tudo, porque nós somos espirituais. Então, tudo sobre nós está Isso. envolvido no espírito. E para isso, o nosso espírito, ele precisa ficar fortalecido, para que a gente possa ouvir e atentar para as coisas que Deus quer falar. A Bíblia fala que tem muitas vozes e que nenhuma dessas vozes não tem sentido. Todas elas têm sentido. Mas a Bíblia também fala, quando Jesus falou que eu sou o pastor, e ele disse, eu sou o pastor da vida pelas ovelhas, tem uma outra passagem que ele fala disso, ele fala que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Mas eu só posso conhecer a voz de Deus quando eu estou com o meu ouvido espiritual bem atento e bem aberto, e eu começo a reconhecer, isso vem de Isso. Deus, isso não vem de Deus. E a gente começa a conseguir filtrar, mas isso é algo que é diário. É todo dia, é o tempo todo, sabe, mantendo firme esse relacionamento e essa conexão com Deus, a conexão que Amém. não falha nunca. Até porque no mundo tem muitas vozes, né? E se a gente. Esse versículo ele é maravilhoso, porque se a gente não conhece a voz do nosso Deus, a gente pode escutar qualquer voz e achar que é a voz de Deus sem ser. Então, a gente precisa ter esse tempo de oração. E Uhum. eu vi esses dias
é tanta coisa que eu vejo na internet, mas eu vi algo maravilhoso que era falando justamente sobre oração mesmo. Que era sobre você morar numa casa, né? E tem uma pessoa que mora com você, você encontra com ela todo dia, mas você não dá uma palavra com ela, né? Você tem uma pessoa que mora com você, que é Deus, é o Espírito Santo que tá com a gente, e a gente passar um dia sem conversar com ele, né? Passar. A gente tá em casa, encontra com os nossos pais, com os nossos irmãos, então todo instante que a gente tá encontrando com eles, a gente tá falando algo. E por que Isso. isso não acontece, né, com o Espírito Santo? Porque a gente tá em todos os momentos ele está com a gente, porque a gente esquece de estar orando, de estar conversando com ele. Então, realmente a oração, ela estreita o nosso relacionamento com o Pai. Ela faz com que a gente o conheça e saiba qual é a perfeita vontade dele para a nossa vida. Isso. E se a oração é uma das formas, eu acredito também que a leitura da Bíblia também é uma outra forma, não é? Da gente estar se conectando, é também uma outra forma que Deus fala com a gente através da sua palavra para que a gente também conheça quem é o nosso Deus e qual é a sua vontade, né? Qual é a vontade dele para a gente. A gente quando vê, né, lá em Oséias ele diz assim que o povo ele perece, o povo ele passa pelo que passa porque ele desconhece a palavra. Então eu acredito que também gente, tá travando aí para vocês? Então, eu fiquei A Lu travou pra mim. Eu travei, mas Travou eu pra tô te vocês. ouvindo. Eu travei, eu tô te ouvindo. Ah, então era só a imagem. Então, eu acredito que também a leitura da palavra é uma outra forma da gente estar conectado com o céu, da gente estar conectado com Deus, estar Sim. conectado. Até porque quando a gente abre a palavra, de alguma forma a palavra fala com a gente, o Espírito Santo sempre está ali presente para nos ensinar. Então, a gente já sabe Uhum. que oração em línguas, leitura da Bíblia, e tem mais alguma outra forma da gente se conectar? Adoração. E eu vou dizer isso. Amém. Adorar é uma das formas de orar, mas quando a gente adora, eu gosto de algo que Bill Johnson falou uma vez. Ele disse que quando a gente adora e a gente diz, né, Senhor, tu és exaltado, Senhor, tu és glorificado, Senhor, tu és entronizado, né? Não quer dizer que Deus vai ser mais exaltado do que ele é, nem tanto, mas quando a gente adora, a gente faz com que Deus ele fique maior aos nossos olhos. Então, a adoração, ela abre algumas portas no espírito, né? Não sei se todo mundo que está assistindo sabe, mas eu sou, além de professora do Rema, eu sou intérprete de Ila, né, no curso de oração. E Ila é uma mulher de oração fantástica. Que mulher! Né? E eu aprendo muito com ela. E uma das coisas que a gente sempre faz junto é adorar. Porque quando a gente adora, a gente aumenta, é como se a gente colocasse uma lupa e deixasse Deus maior aos nossos olhos. Então, Amém. dessa forma a gente fica mais consciente. Quando eu li o texto de Efésios não, de Colossenses, na versão da The Passion Translation, fala: encha a sua mente com os pensamentos das coisas celestiais. E uma das formas da gente fazer isso, da gente ficar muito mais consciente das realidades celestiais do que das realidades naturais, é quando a gente adora. E adorar a Deus. E eu vou Amém. dizer, tem dia que a gente tá com muita vontade de adorar a Deus. E a gente tá grato, glória, Deus é muito bom. Mas tem dia que a gente não tá com vontade nenhuma. Sabe aquele dia que tá tudo errado? Pronto, é nesse dia, minha Isso. gente, que quando você começa, você chega começa sem vontade nenhuma. Bota aquela música e fica lá, Senhor, mas é nesses dias que o céu de verdade se abre. Tem uma música de Nívia Soares que ela canta, né? Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Pronto. É nesse dia que o céu se abre, que a revelação desce, que a graça vem, né? E a gente fica mais consciente de que a gente é celestial, que a gente não é natural. Amém, amém. E você falando de adoração, tem uma voz linda, né? Você Oh, para meu Deus. adorar. Travei. Que voz tão linda. As pessoas elas confundem um pouco a adoração e eu entendo que a adoração é você dizer a Deus quem Ele é, né? É você reconhecer quem Deus é. E muita gente, e é muito comentado em relação à adoração, a confusão entre cantar
e o adorar. Dá aí uma Sim. explicação bem diferente, só para bem rapidinho assim, sobre a diferença entre apenas cantar e a adoração genuína. Então, tem uma matéria no Rema que é maravilhosa, que fala sobre isso, que é a matéria Vida de Louvor, né? Se você não fez o Rema ainda, você precisa fazer. Mas uma coisa importante em relação a isso, né, é que a gente precisa entender que a gente tem que ter uma vida com Deus, né? E adorar, né? Uma das formas que a gente pode fazer de adorar é cantando, glória, aleluia. Mas adorar é quando a gente entrega quem nós somos a Deus, a nossa vida a Deus. Isso é adorar. Adorar é quando aquilo que Deus pede para a gente fazer, né? Aquilo que é importante para Deus é importante para nós. Então, quando a gente obedece Amém. alguma instrução da palavra, a gente está adorando a Deus. Quando a gente entrega os nossos dízimos e as nossas ofertas, por exemplo, sendo obedientes à palavra, a gente está adorando a Deus. Quando a gente honra os nossos pais, quando a gente honra as Isso. autoridades, tudo isso que nós estamos fazendo. Por quê? Na adoração, aquilo que é importante para Deus é importante para nós. Então, quando a gente adora Amém. a Deus, a adoração é isso. Eu te considero tanto, Senhor, eu te considero tanto, meu Pai, que eu vou cumprir tudo aquilo que você quer que eu cumpra. Porque se é importante para você, é importante para mim também. Então, tem a ver com cantar, Amém. logicamente, mas é muito mais do que isso. E uma coisa que eu quero dizer, todos podem Isso. adorar. Porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito e em verdade. E Jesus encontrou esses adoradores em nós, eu tenho certeza disso. Amém. Amém. Isso mesmo. Lu, se a gente entendeu, a gente entendeu o que é conexão, como a gente pode estar conectado com Deus e o que faz quebrar essa conexão. Quando eu me desconecto com Deus, o que eu faço que essa conexão ela é quebrada? Tá. Eu acabei de escrever aí que eu tô travando às vezes a imagem, mas eu tô ouvindo tudo, Tratando. tá? É uma coisa da imagem. Como eu falei antes, né? A conexão ela nunca vai ser quebrada por Deus. Isso é uma coisa, né? O provedor da internet, o provedor da conexão. Meu Deus, vou até parar de falar disso. Vou até parar de falar desse negócio. Mas o Eu provedor repreendo da. essa live, vai até o fim sem travar. Amém. O provedor, né, da conexão, que é Deus, que é o maior interessado, ele está sempre disponível. A Bíblia fala lá em João capítulo 16, né, quando Jesus fala, é importante que eu vá para que venha o outro consolador, que é o Paracletos. E essa palavra Paracletos, né, na versão da Bíblia amplificada fala que é o advogado, conselheiro, intercessor, ajudador, amigo. E uma das coisas que ela fala, uma das palavras que ela fala é stand-by. Stand-by é que tá sempre lá. É tipo assim, tô aqui, tô pronto, tô disponível. E Deus, né, da parte dele, ele tá sempre pronto, ele tá sempre disponível. O que é que quebra essa conexão é realmente quando a gente não vai. A gente não se dispõe a isso. Sabe, quando a gente se distrai com muita coisa, quando a gente deixa de considerar a presença de Deus, né? Você estava falando do exemplo, né, das pessoas que moram na mesma casa e que nem se falam. E hoje em dia é tão comum a gente ver isso, infelizmente, acontecendo. E aí, como Deus habita dentro de nós, às vezes a gente começa a considerar comum a presença de Deus em nós. Então, Isso. assim, sabe aquela coisa? Ah, eu posso, sabe, fazendo um contraponto em relação à graça. Ah, eu vou pecar aqui porque eu sei que Deus me perdoa. Tipo assim, eu sei que Deus está dentro de mim. Mas a gente precisa entender, né? E Deus habita dentro de nós, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas nós somos aqueles que precisamos considerar essa presença poderosa dentro de nós. Porque quantas e quantas vezes, como você falou, quantas pessoas passam dias sem falar com Deus? Senhora. E não é que não tá Isso. lá a provisão da conexão. A provisão tá lá. É você que não está acessando. Quantas e quantas vezes, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta, você que está assistindo essa live, né? Quantas e quantas vezes a gente acorda de manhã e a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular, em vez de agradecer a Deus pelo dia. A gente nem abre o olho, já tá com a mão aqui, ó, procurando onde é que tá o celular. É verdade. E sabe? E quantas vezes, eu vou dar um outro exemplo, você acorda e por algum motivo o Wi-Fi da sua casa não tá pegando. Você já fica meio nervoso.
Mas Deus está ali, ó, disponível, com a conexão que não falha nunca. Isso. E a gente não considera. Não dá um bom dia. Eu amo quando o Isso. Benihim fala no livro dele que ele aprendeu a dar bom Ai, dia para o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Quando foi a última vez que você que está assistindo essa live deu um dia para o Espírito Santo? Quando foi a última vez, sabe, que você disse para Deus, Senhor, o que é que a gente vai fazer hoje? Como é que vai ser o nosso dia hoje, né? Nesse período que a verdade. gente está de isolamento, né, e tudo mais, a minha vida, ela normalmente ela é bem corrida. Normalmente eu tô sempre viajando, eu tô no avião, eu tô no evento, eu tô na agenda, eu tô no remo, eu tô fazendo alguma coisa assim. E aí eu tô esses dias todos em casa e eu acordava mesmo no começo, né? E eu fazia, Senhor, o que que... Sabe? Quando eu vi que todas as minhas viagens tinham sido canceladas, todas as agendas de curso de oração, de remo, eu acordava e dizia, Pai, a gente vai fazer o que hoje? Mas quantas vezes a Verdade. gente não considera isso? Então, uma das coisas que quebra essa conexão, e eu vou dizer para você, não é nem pecado. Tem gente que acha, pequei, não tenho cara de chegar diante de Deus. Eu errei, não posso orar hoje. Não tem nada a ver. A Bíblia diz que nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo. E que se a gente erra, a gente pede perdão, o Senhor nos perdoa e a gente segue em frente. Se a gente pecar, imagina, estou dizendo aqui que é peca aí, pequei, vou pecar amanhã. Não. Eu estou dizendo, se a gente pecar, a gente tem um advogado diante de Deus, sabe? Uma outra coisa que quebra a nossa conexão com Deus muitas vezes é a falta de perdão. Porque falta de perdão faz a gente se sentir culpado. Sabe? Quando, na questão que eu estava falando do pecado, quando a gente está tão consciente dos erros que a gente comete, a gente começa a se sentir culpado. E essa culpa pode nos impedir de nos achegar a Deus. Mas, eu vou dizer, mas Deus continua lá. E Ele quer Verdade. apenas ouvir você chegar diante dele e dizer com o coração, sabe, contrito, aquebrantado, Senhor, me perdoa. Eu errei. E dali você segue adiante. Sabe? Não precisa. Muitas Amém. vezes, Isso mesmo. só que o problema é que a gente fica lembrando de coisa que nem Deus, que a Bíblia diz que nem Deus lembra mais. Eu fiz isso há 15 anos Eu, atrás. eu, às vezes não, com certeza, Deus já perdoou a gente e a gente fica ainda se condenando de algo que Deus já esqueceu. E Isso. quando você falou sobre de coisas que nem é pecado, nesse tempo eu tenho observado que as distrações, Satanás tem usado as distrações para De... realmente nos tirar da presença de Deus. Por quê? Porque são coisas que não é pecado, porque se você assistir um filme, não é pecado você assistir um filme. Mas aí, de repente, você entra numa Netflix e tem uma série. Aí você assiste um Eita, episódio, dois. Ah, eita, vou maratonar. Então você passou ali 12 horas maratonando uma série e Deus ficou aonde nessas 12 horas? Você gastou seu tempo exato. todinho na série. Foi pecado? Não, não é pecado assistir uma série. Mas o que aconteceu? Roubou o teu tempo com o Senhor. Então, Uhum. assim, eu acho que as distrações têm roubado o nosso tempo com o Senhor. Satanás, ele usa da, da, do que não é pecado, porque não tem tantas coisas que não são pecados, mas Isso. que nos afasta, que nos tira da presença do Senhor, não pelo pecado, mas porque a gente podia ter um tempo de qualidade, a gente podia estar aproveitando a quarentena para ter mais intimidade com o Senhor e Isso. não. A gente vai assistir, a gente vai fazer outras coisas e deixar aqueles 10 minutinhos antes de dormir para buscar o Senhor, já Uhum. cochilando. E aí a nossa conexão vai ficar fraca, o nosso Exato. Wi-Fi cada dia vai ficando mais fraco. Exato. Eu tenho uma coisa, né, que algumas pessoas que me conhecem sabem. Eu não assisto série. Pra eu assistir série, tem que ser assim uma coisa assim que o povo insiste muito e fica, tem que assistir, tem que assistir, tem que assistir, mas eu assim, eu dou uma disciplinada, que é um episódio por dia, nem que eu fique doida da curiosidade, mas eu não assisto. Por quê? Quando começou, né, e antigamente, alguns anos atrás, não muitos, porque a questão é que a velocidade das coisas está muito rápida, então é muita novidade que surge de Isso. repente. Mas o que é que acontecia, né? Quem assistia série, que tinha TV a cabo, por exemplo, que assistia série, tinha que assistir o episódio hoje e tinha que esperar outro episódio para semana que vem. E todo mundo vivia. Aí agora, com esse negócio, né, de Netflix mesmo, ou dos outros.
das outras plataformas de streaming, você tem, tipo, 12 temporadas, cada uma com 20 episódios, cada episódio com 50 minutos, tudo ali na sua cara disponível. E esse pessoal de série, Isso. eles fazem o negócio certinho. Eles terminam o episódio deixando um monte de pergunta que você fica doido pra saber a resposta. E aí, uma vez aconteceu algo que eu vi uma pessoa, eu encontrei com uma pessoa durante o dia. E a pessoa tava com as olheiras fundas. Sabe as olheiras? E eu disse, Evelina, a rapaz, vida. o que que aconteceu? Foi um amigo meu, eu disse, homem, o que que aconteceu? Pelo amor de Deus, tá com essas olheiras, criatura, o que foi? Teve algum problema, né? Ficou doente? Porque às vezes a gente tem um problema que tira o sono da gente, né? É. Ele, não, Lu, é porque eu fiquei até 5 horas da manhã assistindo série, só que de 7 horas da manhã eu tinha que acordar pra ir trabalhar, então eu tô assim, por isso que eu tô assim, porque eu só dormi 2 horas. E aí eu olhei pra cara dele, e fiz assim. E essa pergunta que eu fiz pra ele, eu me faço sempre. Então, por isso que o negócio ficou no meu juízo. Eu olhei pra ele e fez assim, e perguntei: quando foi que de livre e espontânea vontade, por você mesmo, não porque alguém pediu ou porque alguém marcou na igreja, você ficou acordado até 5 horas da manhã? Cri, 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 cri. Oh, Não meu tive resposta. Deus. E eu trouxe isso pra mim, né? Eu perguntei isso pra ele Recebam, na gente, hora. vocês que estão nessa live, Aleluia. que eu já recebi a minha porção agora. Eita, que eu travei de novo. E fiquei com a cara bem linda. Mas eu tô te ouvindo, é só a imagem. Misericórdia, eu repreendo, Senhor. E aí, né? Aqui, O eu fiz cão com aquela pergunta pra inveja ele, de tu mas aqui no aparecer linda assim, aí fica travando essa imagem. Pois é, aí me trava na cara feia. E aí, ó, de novo. Eita misericórdia, Senhor. Mas eu vou continuar falando, vocês estão me ouvindo, né? É... Eu tô ouvindo perfeitamente. Quem tá na live tá ouvindo bem. Foi a primeira vez que a live travou das séries que eu fiz. Vamos lá. Voltou. Aleluia. E eu fiquei com essa pergunta no meu juízo. Todas as vezes que eu já começo a fazer alguma coisa que tá tomando muito meu tempo, eu paro e eu me pergunto: eu já passei esse tempo todo orando? Faz quanto tempo que eu não fico acordada até 2 horas da manhã orando? E aí, minha gente, a coisa muda. Uma outra coisa que virou uma distração terrível pra mim nesse período de quarentena. Porque o que que acontece? Quando a gente tá fazendo muita coisa, a gente fica ali, né, regradinho nos horários. Eu sou uma pessoa bem organizada com horário. Quando a gente se vê numa situação que a gente tem muito tempo, passou muito tempo em casa, a gente tende a ficar deixando as coisas para depois. Não, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquilo. E um negócio que acabou comigo nesse começo dessa isolamento, não no começo, né? Depois que passou um tempo, foi o do abençoado Instagram. Instagram, eu amo Instagram, de verdade. Mas eu tava passando muito tempo, e o Instagram tem uma ferramenta maravilhosa que você consegue ver quanto tempo você tá passando por dia. E eu fiquei assustada com o tempo que eu estava passando por dia nesse negócio de Instagram, só vendo um monte de besteira. A vida dos outros, e não sei o quê, e quem postou foto, e quem não sei o quê, quem isso, quem aquilo. E eu disse, sabe de uma coisa? Está tomando muito meu tempo, eu vou dar um tempo disso aqui. E eu passei, gente, 5 dias. Foram só 5 dias, não foi muito. Eu não Eita, fiz te aquele jejum de acompanhei nesses Instagram. dias. Te deu um Não foi um tempinho. jejum de Instagram. Eu ainda entrei um dia que eu participei de uma live. Mas assim, foram 5 dias. E de verdade, o meu tempo de Instagram hoje, né, depois que eu voltei desses 5 dias, que eu entendi que eu posso viver sem isso, tá? É uma ferramenta maravilhosa, eu uso mesmo, eu uso pra postar coisas, a gente usa pra ter esse tipo de evento, sabe, de pregar a Isso. palavra mesmo. Mas eu tava passando muito tempo fazendo nada. Assistindo vídeo de besteira, vendo vídeo de gatinho, de não sei o quê, umas coisas que, né? Era até bom pra alma, a gente dá umas risadas, ai, que coisa fofa. Mas tava É. demais. E o meu tempo de Instagram, depois que eu voltei, ele diminuiu, assim, consideravelmente. Né? Eu tenho até alguns amigos que gostam de conversar pelo Instagram, eu faço, minha gente, vai pro WhatsApp, liga pra mim, porque eu já diminuiu o tempo, né?
mas diminuiu consideravelmente e aquilo que estava desajustado, que estava sendo uma grande distração para mim, eu consegui ajustar, porque às vezes é melhor a gente parar, dar uma quebra radical de uma Isso. vez, para dar aquele choque, a gente vê que a gente consegue viver sem aquilo e voltar para as primeiras práticas, voltar a dedicar aquele tempo mesmo em oração e tudo mais, do que a gente ficar tentando, porque isso aqui, minha gente, você começa mexendo, eu tô com o celular aqui na mão. Você começa mexendo, daqui a pouco você tá num negócio que você tá vendo que você não sabe nem como foi que você foi parar ali. E eu continuo travando na cara Verdade. feia. Eita, meu Deus. Mas a gente tá te escutando. Oh, meu Deus. Aí, e vai vendo, 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 vendo. E a gente não sabe nem como foi que a gente parou naquele lugar. Tamanha é a Verdade. distração que é isso aqui. Então, e eu não estou dizendo que é errado, sabe? Eu assisto, eu gosto de assistir filme, série não muito, exatamente por causa disso que eu falei, sabe? Gosto de redes sociais, gosto de conversar com os meus amigos, gosto de fazer tudo isso, mas a gente precisa entender que a gente tem que dar o primeiro lugar para quem merece o primeiro lugar, e esse é Deus. Então, a gente não pode, né, Isso. quebrar a nossa comunhão com Deus e permitir que as distrações impeçam a gente de estar conectado com Deus, que é a nossa realidade, que é quem a gente é na verdade, sabe? Que é a nossa pátria, que é a nossa casa, por causa de coisas dessa terra, como eu falei, né? No texto de Colossenses fala, você tem que encher a sua mente com o pensamento das coisas celestiais e não com as distrações desse Verdade. ambiente natural. Quando a gente fala de distração, eu lembro muito de Marta e Maria, né? Esse texto, eu acho que ele é o melhor texto que fala. Jesus estava ali, né? Na casa delas. E Marta estava distraída com as coisas que não eram erradas. Ela queria receber Jesus da melhor forma, mas, poxa, Jesus, imagina a sua casa e você, em vez de estar bebendo de tudo aquilo que Deus, que Sim. Jesus tinha para lhe falar, e você estava ali preocupado em varrer a casa, em fazer a comida e tal. Então, assim, eu sempre, quando eu vejo distração, quando eu falo sobre distração, eu sempre toco nesse assunto. Nem sempre distração vai ser algo ruim, algo que é pecado, algo que. Geralmente a distração é algo bom, é algo que nem é errado, porém tira, rouba o nosso tempo com o Senhor. E aí, só para a gente não perder um pouquinho da pauta que a gente fez, eu queria que você falasse sobre quais são os benefícios, né, de quem está conectado, né? Como se beneficia uma pessoa que vive conectado com o céu. Amém. Antes, deixa eu só completar uma coisa, né? Que você estava falando da questão de Marta e de Maria. E isso é muito sério que eu vou falar, mas eu acho que é o cuidar de Deus e o Senhor me lembrou isso agora. Né? Às vezes, o serviço na igreja se torna uma distração. Porque o que Marta estava fazendo era o serviço. E às vezes a gente está tão atarefado com o que tem que fazer, tem que chegar cedo, tem que não sei o quê, tem que resolver, tem que resolver, tem que isso, tem que aquilo. Que às vezes a gente está até na hora do culto mesmo na igreja. E em vez de estar cultuando, a gente está pensando na reunião que vai ter, na coisa que vai fazer, no isso que vai acontecer, no evento que tem que organizar, no não sei o que que tem que fazer. Mas deixa eu dizer, a hora do culto é a hora do culto, viu? É para cultuar a Deus. E deixa eu te dizer uma outra Amém. coisa. Não tem nada que você fique pensando em resolver na hora do culto que você vai conseguir resolver. Porque na hora do culto você tem que estar no culto. Aleluia. Verdade. Tá? Então, só esse recado. Porque às vezes a gente fica tão Verdade. atarefado, né? A gente que está muito envolvido na igreja, a gente fica tão atarefado com tantas coisas que a gente perde, né? Uma porção que Deus tem para a vida da gente durante o culto, durante o ajuntamento coletivo, porque a gente está pensando no que tem que fazer depois, que você não vai conseguir fazer naquela hora. Então, relaxe. Na hora do culto, meu filho, dê seu culto. Faça o seu melhor para Deus. Né? E aí Isso. vamos para os benefícios Verdade. agora. Benefícios de estar conectado. Aleluia. Então, o benefício, né? Quando eu falo desse texto de Colossenses, e eu vou sempre voltar para esse texto, ele diz assim: pense nas coisas que são do alto. Quando eu penso nas coisas que são do alto, quando a minha mente ela está voltada para as coisas que são do alto, quando eu tô com a minha expectativa, com os meus olhos voltados para as minhas realidades verdadeiras, que são as realidades do céu, que são as realidades celestiais, todas as coisas terrenas, que apesar de serem importantes, porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos vestir, nós precisamos fazer todas essas Isso. coisas. Mas todas essas coisas, elas vão
ser colocadas na perspectiva correta. Elas não vão ser a coisa mais importante. Elas vão ser aquelas outras coisas que a Bíblia diz, que Jesus falou lá em Mateus 6, que nos serão acrescentadas. Então, um dos maiores benefícios de você estar conectado com o céu é você entender que toda tribulação, tem um versículo que fala isso, né? Que toda tribulação ela é leve e momentânea, se comparada com a glória que está para ser revelada a nós. Então, quando eu estou conectado com o céu, eu entendo que tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é natural, vai assumir um, entre aspas, né? E vocês vão me entender, vai assumir o segundo lugar, porque o primeiro lugar vai ser de Deus. E aí, quando eu estou conectado com o céu, quando eu estou conectado com Deus, eu entendo que Deus é Ele mesmo, é o próprio, que tem planos, pensamentos bons, de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, para nos fazer prosperar. Então, quando eu entendo isso e eu estou conectado com o céu, eu sei que Deus é o maior interessado em que tudo aquilo que Ele tem planejado para mim seja um sucesso enquanto eu estou aqui na Terra. Então, benefícios de estar conectado com o céu. Um benefício, saúde. Aleluia. Outro benefício, ser guiado pelo Espírito. E aí, quando a gente é guiado pelo Espírito, a gente não vai cometer erros. Sabe, erros que são alguns erros banais, coisas que a gente perde mesmo no nosso dia a dia, porque não está sendo guiado pelo Espírito, porque não está valorizando essa conexão que Deus tem conosco e que nós temos com Ele. Outro benefício de ser guiado por Deus, de estar conectado com o céu, é viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não viver na vontade permissiva de Deus. Não viver coisas boas, ótimo. Mas sabe, Deus tem um plano. Então, quando conectado com o céu, é muito mais fácil eu me alinhar e me encaixar nesse plano de Deus. Não apenas ir vivendo, sabe? Aquela coisa bem que tem uma música do mundo que diz, deixa a vida me levar, a vida eu. Não! Isso. Sabe? É Deus alinhando, né? A gente vivendo uma vida alinhada com a vontade de Deus. E isso é um benefício extraordinário. E aí, gente, quando a gente é guiado, a gente não comete erro. Quando a gente é guiado, a gente não gasta dinheiro com o que não deve. Quando a gente é guiado por Deus, quando a gente está conectado com o céu, a gente não vai gastar tempo com o que não deve. Quando a gente está conectado com o céu e verdadeiramente conectado, a gente não vai investir tempo em relacionamentos que a gente não deve. Quantas e quantas vezes, sabe, a gente perde tempo investindo em relacionamentos que não são para nós. Quando a gente está conectado com o céu, a gente vai se conectar com as pessoas certas aqui na Terra. Deus vai proporcionar conexões divinas para nós. Sabe? Tudo isso parte da gente verdadeiramente se conectar com Ele, buscar a Ele em primeiro lugar. E eu garanto para você, um dos maiores benefícios, todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém, aleluia. Isso mesmo. E a Bíblia fala, né, que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E só estando conectado com o céu para a gente saber essa perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Lu, eu queria que você deixasse um conselho, porque tem muita gente que diz, eu até tento estar conectado com o céu, mas eu não consigo. Eu queria tanto ter uma vida assim, onde todos os dias eu estivesse conectado com Deus, mas eu não consigo. Que conselho você poderia dar para essas pessoas? Ótimo. Conselho, comece de onde você está. Muitas vezes a gente lê, por exemplo, né? Vou dar o exemplo de Benihim de novo. Eu ficava abismada e me condenando todas as vezes que eu ia ler Bom Dia, Espírito Santo. Eu lia porque eu dizia, não é possível, eu vou ler esse livro de novo e vai entrar no meu juízo como é que eu tenho que me conectar com Deus. E quando o homem diz, eu ficava dentro do quarto trancada, orando 7 horas direto. Eu dizia, não dá, eu nunca vou conseguir. E eu ficava me condenando. E aí eu comecei a tentar fazer isso. Eu ia pro quarto e fazia, eu vou orar. Hoje eu vou orar 5 horas, no dia que eu tava mais tranquila. O que é que acontecia? Luciana dormia. E aí era outra condenação em cima. Entendeu? Eu não consegui. Ih, meu Deus. E aquele drama, né? Bem do drama. E aí eu entendi que eu precisava começar de onde eu estava. Se eu nunca orei 15 minutos, como é que eu vou orar 4 horas de repentemente?
Sabe, lembra o que eu falei lá Verdade. em algum momento aqui da live, que eu não lembro mais qual foi, que foram muitos momentos maravilhosos. Mas uma das coisas que eu falei foi que é um relacionamento, e o relacionamento ele é gradativo, como Paulo fala no texto de Isso. Filipenses, né, que eu li na versão amplificada. Conhecer a Deus e ter essa intimidade de uma maneira progressiva. Então, o que é que eu vou dizer para você? Comece. Você não tem o costume, não tem o costume de orar. Comece com 15 minutos. Você não tem o costume de ler a Bíblia. Comece com um capítulo. Luciana, eu não tenho costume, eu não sei assim, colocar um louvor e começar a adorar. Comece. Comece do jeitinho que você conseguir. Sabe, se você conseguir começar, Isso. sabe, com 10 minutos, com 15 minutos, com um versículo. Ah, não consigo um capítulo todo, não. Vou ler um versículo só e vou meditar naquele versículo. Comece. Agora, comece e persevere, tá? Porque Amém. uma coisa que eu vou trazer esse paralelo só para você entender. Eu, no último ano, 2019, no ano passado, na verdade, no final de 2018, eu fiz um compromisso comigo mesmo que eu ia perder peso. E eu perdi. Perdi não, eu eliminei, aleluia. Eliminei 25 quilos, assim, com muito esforço. E isso foi algo que mudou a minha vida com a relação, né, de eu entender que eu preciso de disciplina. Então, vou dar o mesmo exemplo de novo, né? Então, do namoro, do relacionamento. Quando você está interessado, você, queridinho, queridinha que está assistindo essa live, está interessado em alguém, você começa ali só. E aí? O que é que tu gosta? Qual é a música que tu gosta de ouvir? Gosta de comer o quê? Isso. Qual é a série que tu assiste? E aí, à medida que você vai se relacionando, você vai se aprofundando no conhecimento daquela pessoa. É a mesma coisa, é um relacionamento. Então, comece. Comece assim diante de Deus e faça: E aí, Senhor, qual é a boa de hoje? Se você não sabe orar, sabe? Senhor, vou ler aqui, vou ler só um capítulo de 1 Timóteo, um capítulo de 1 Timóteo hoje da Bíblia. Senhor, comece e persevere. Agora, isso é disciplina. E eu vou Verdade. dizer, Deus está sempre lá disponível. Agora, a gente precisa, da nossa parte, a gente precisa começar em algum momento. Verdade. Se a gente não começar, Deus ele faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Muitas Isso. vezes a gente quer colocar, Deus, ai, me faz ir a águas mais profundas. Amiga, a água já tá aí. Se joga nessa água que tu chega Exatamente. no fundo. Então, assim, é como você falou, é uma questão de você dar o primeiro passo. Um relacionamento, como você falou, ele é gradativo. Você não já chega. Tá o boyzinho lá, você não já chega falando de namoro. Tá lá, você não Não. já chega sabendo qual é a data de nascimento dele, o número do sapato dele, né? Então é Isso. tudo de forma. Primeiro você vai dar um outro passo até chegar no casamento e ter uma intimidade a tal ponto que quando Deus dá um sinal, você já sabe, é isso que ele tá querendo me dizer. E assim, Uhum. é progressivo, porém precisa de constância. Tem que ser constante. É Isso. todos os dias, é todos os momentos. É como você falou, né? Assim, tem dias que a gente não vai poder tirar assim 2 horas para orar, mas porque às vezes a gente tá trabalhando, a gente tá em alguma coisa, mas Isso. sempre tem um momentinho que você vai no banheiro, um momentinho que você vai tomar um café, uma água, uma coisa, um Exatamente. lanche, e aquele momento é seu tempo. Isso mesmo. Amém. Lu, a gente já está chegando no final. Eu queria te agradecer muito. Eu espero a gente ter mais momentos juntos. É, Sim. eu sou a líder de jovens aqui da igreja. Eu espero um dia poder trazer você aqui também para estar ministrando Amém. pessoalmente para os jovens da igreja, sabe? Trazendo esse seu fogo, que eu sei o quanto você é uma mulher assim, do Oh, fogo. aleluia. Cantando tão lindo como você canta. E Amém. assim, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua sensibilidade em estar trazendo, né, essas instruções tão preciosas para a gente. E quero te deixar um cheiro muito grande. Obrigada para quem esteve aí na live. Se você Muito quiser obrigada, gente. falar alguma coisa. Deixa eu falar, Magliana Rodrigues acabou de entrar. Ela é a chefona, minha chefe, diretora do curso de oração. Beijo, miga, maravilhosa.
E eu quero agradecer todo mundo que passou esse tempinho aqui com a gente, foi muito bom. E logo, logo a gente vai poder estar junto, poder se